E hoje a gente vai falar sobre a introdução da fisiologia, vamos falar sobre homeostasia dos líquidos corporais. Mas antes de a gente entrar nesse tema da homeostasia dos líquidos corporais, vamos entender um pouquinho o que a gente vai abordar nessa matéria de fisiologia. Então a gente vai ter lá a alimentação que a gente tem da dieta, mais os gases de respiração, né, o O2 e o CO2, que eles vão ser transportados pelo sangue, ou quer dizer, ele vai abordar aí o sistema cardiovascular também. Eles vão ser absorvidos pelas células. Dentro das células vão gerar energia. A gente já abordou aqui no canal a matéria de bioquímica, onde a gente vai aprender lá sobre essa geração de energia, transformar a molécula, né, de glicose, por exemplo, em energia, em ATP. A gente já aprendeu lá, né, nesse tema, vai estar o link aí embaixo. Essa geração de energia, né, além da energia, a gente vai ter os metabólitos que vão ser excretados, que o corpo não utiliza, que vai ser lá excretados pelo trato gastrointestinal e o sistema urinário. E isso tudo é regulado por quem? Pelo sistema endócrino e pelo sistema nervoso. Então a gente vai aprender tudo isso nessa matéria de fisiologia. Mas em fisiologia tudo se baseia em um estado estável. O corpo precisa dessa estabilidade para funcionar. Então tudo tende ao equilíbrio. O corpo precisa desse equilíbrio para estar saudável. E esse equilíbrio vem dos íons, de pequenas moléculas e também do nosso pH, né? A gente vai aprender aos pouquinhos isso daí. E quem vai ajudar a manter esse equilíbrio do nosso corpo são os líquidos corporais. Basicamente, a água, que é o principal componente do nosso corpo. As mulheres possuem lá 50% do seu peso corporal de água e os homens 60% do seu peso corporal de água. O cálculo da água corporal total, a gente chama de ACT, é para a mulher 0,5, quer dizer 50%, vezes o seu peso corporal. E para homens, o ACT é 0,6, 60%, vezes o seu peso corporal. Aí você chega aí à quantidade de água que você tem no corpo, né? O peso que você tem no corpo de água. E aí a água, dentro do nosso corpo, né, ela fica dividida em duas áreas. O líquido, que é o líquido intracelular, ou seja, o líquido que está dentro da nossa célula, e o leque, o líquido extracelular, o líquido que está fora das nossas células. O líquido intracelular é 2/3 dessa água e o líquido extracelular é 1/3 dessa água. E esse líquido extracelular ainda pode ser dividido em dois. Pode ser dividido em líquido intersticial, que ele vai banhar as células, e também o plasma. O plasma, ele é o líquido que está lá no nosso sangue, é o líquido que está lá com as nossas hemácias. Ele é o líquido intravascular, ele vai estar lá nos nossos vasos. E isso tudo, né, esse líquido intra e extracelular, eles vão possuir composições diferentes, ou seja, vai possuir íons diferentes entre um e outro. E essa membrana aqui, ela é seletiva, né? Ela que seleciona o que entra e o que sai da célula. E aí quem vai regular isso tudo é nada mais nada menos que a famosa bomba de sódio e potássio. Na é o sódio, K é o potássio, ATP, que vai precisar de ATP para ser gerado, ASE, ATPase, né? É uma enzima. E é essa bomba de sódio e potássio que vai regular esse líquido corporal, tentando manter a homeostasia aí do nosso corpo. E como funciona essa bomba, né? A gente vai ter lá 3 sódios entrando na célula. Para isso a gente vai gastar um ATP. Um fosfato desse ATP vai se ligar aqui nessa proteína. A proteína vai fechar. Vai se ligar 3 sódios ali. O ATP vai ser quebrado. Vai ligar um fosfato do ATP ali naquela proteína. Ela vai se fechar. Os sódios vão entrar na célula
Desculpa, os sódios vão sair da célula e o potássio que está lá dentro da célula vai estar fora da célula, vai se ligar a essa proteína. A proteína vai, o fosfato vai sair, ela vai abrir de novo e esse potássio vai entrar para dentro da célula. Então, como a gente tem mais sódio no lado fora da célula e mais potássio dentro da célula, né? A gente vai ter aqui, ó, sódio dentro da célula 12 mEq por litro e potássio dentro da célula 120 mEq por litro. E extracelular a gente vai ter lá sódio 145 mEq por litro e potássio 4 mEq por litro. E é interessante a gente pensar que o que é usado, né, para medir sódio e potássio no nosso sangue, quando a gente faz exame de sangue lá, é o líquido extracelular. É esse valor aqui que você vê no seu exame de sangue. E é a água que geralmente faz esse equilíbrio osmótico. É ela que vai correr de um lado para o outro para manter essa osmose nas nossas células. Mas por que não os íons? Por que os íons não fazem isso? Porque eles precisam de canais específicos para passar, né? Como eu mostrei aqui em cima. Eles vão precisar de canais específicos para passar de fora para dentro e de dentro para fora da célula. A água não. A água ela consegue passar por osmose tanto pela membrana quanto por proteínas chamadas de aquaporinas. E aí ela consegue entrar ou sair da célula dependendo da osmolaridade da célula. Então é muito mais fácil para a água fazer essa passagem de dentro para fora e de fora para dentro. E aqui tem esse experimento aqui com alface, que é bem interessante, que a gente entende um pouquinho mais sobre como funciona essa osmose. A gente tem lá 3 copos, numerado de 1 a 3. A primeira folha de alface foi para a geladeira, ficou 8 horas na geladeira, murchando. A segunda e a terceira folha de alface foram colocadas dentro dos copos normais. O copo 1 só tem água, o copo 2 só tem água e o copo 3 tem água com sal, uma colher de sopa de sal. E aí a gente colocou as folhas de alface dentro desses copos e esperou por 4 horas. A primeira folha lá da geladeira, murcha, a segunda folha normal e a terceira folha também normal. Depois de 4 horas a gente teve esse resultado. A primeira folha durinha de novo, a segunda folha nada aconteceu e a terceira folha completamente murcha. E aí a gente tem aqui o meio hipotônico, a parte de fora tinha mais sódio, né, mais soluto do que a parte de dentro. O meio isotônico, as duas estavam iguais, e o meio hipotônico, a parte de fora tinha mais soluto do que a parte de dentro. Desculpa, aqui o meio hipotônico, a parte de dentro tinha mais soluto do que a parte de fora. E aí, nesse meio hipotônico, isso pode causar edema celular, né? A célula vai inchar. No meio hipertônico, pode correr o risco da célula sofrer lise, ou quer dizer, rompimento da membrana, causando a morte da célula, tá? Antes da gente continuar, já peço para você dar o like aí, se inscrever aí embaixo no canal. Vamos continuar então. E aí a gente tem o potencial de membrana. O próximo vídeo eu vou abordar sobre o potencial de membrana com calma, mas aqui só para vocês terem uma ideia, a membrana lá tem o leque e o leak, e ela é positiva do lado externo e negativa do lado interno, tá? No próximo vídeo a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona esse potencial de membrana, mas basicamente a gente consegue despolarizar e repolarizar a nossa membrana, tá? Então o sódio é carregado positivamente, o potássio é carregado também positivamente, e o que acontece é que aqui no leak a gente tem menos íons do que no leque. Logo, o leque tem uma carga maior do que o leak.
tá? Mas aí no próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre essa questão. E isso vai fazer o quê? Vai estimular o transporte de íons. E o potássio vai influenciar nesse potencial de membrana, que a gente vai falar no próximo vídeo, mas esse potássio vai influenciar nesse potencial de membrana. E isso vai afetar o coração. Se a gente tiver uma hipocalemia, ou seja, pouco potássio, K de potássio, que é o K, hipo de pouca, hipocalemia e hipercalemia, muito potássio. Se a gente tiver uma hipocalemia, a gente vai ter dificuldade de fazer essa despolarização. De fazer essa despolarização. A gente vai entender no próximo vídeo por quê. Sem essa despolarização, vai causar assistolia, ou seja, parada dos batimentos cardíacos. Se a gente tiver hipercalemia, vai facilitar essa despolarização, ou quer dizer, vai causar arritmia, batimento fora de ritmo. Isso tudo vai acontecer dentro das nossas células. E aqui eu vou mostrar para vocês uma célula epitelial, ou seja, ela vai conduzir os íons do meio externo para o meio interno. Por exemplo, dentro do intestino. No intestino, a gente vai ter lá as células que vão captar os nossos nutrientes e vai colocar esses nutrientes na corrente sanguínea. Ou quer dizer, os nutrientes vão entrar na célula por aqui por cima, pelo lado apical da célula, e vai até o lado basal da célula, onde vão sair aqui por baixo. E a corrente sanguínea está passando por aqui. E é interessante a gente pensar que a bomba de sódio e potássio está aqui, na parte de baixo dessa célula. E aí, como é que vai acontecer esses transportes, né? A gente tem dois tipos de transportes aí, né? O transporte transcelular, ou seja, o transporte que vai atravessar a célula, que a gente vai ter lá, por exemplo, o sódio entrando junto com a glicose e entrando junto com a galactose, vai entrar aqui pelo GLUT1. E também temos, por exemplo, a frutose, que vai entrar lá no GLUT5 por transporte passivo, transporte de difusão facilitada. E esse daqui é transporte ativo, secundário SYMPORT. E aí vai ter que, se o sódio entra, o sódio tem que sair, porque ele o sódio ele tem que estar em maior quantidade do lado de fora da célula. Então, o sódio vai fazer lá a bomba de sódio e potássio, a potássio entra para tirar o sódio de dentro da célula. E a glicose vai sair lá pelo GLUT, também por transporte de difusão facilitada. E a gente também tem o transporte paracelular, que ela vai, o sódio, o cloro, o sódio, por exemplo, vai passar por transporte passivo aqui, né, por osmose, aqui entre as células. Uma célula está aqui, outra célula está aqui, ela passa no meio, ela não entra dentro da célula. E aí quem vai regular esses transportes? O neural, os neurônios, e o sistema hormonal, os hormônios. Ou os dois, né? Os dois podem atuar juntos para regular esses transportes e esse sistema. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi isso por aqui. No próximo vídeo, então, a gente vai abordar aí o potencial de membrana. Beleza? Dá o like, se inscreve aí no canal e até a próxima. Fui!